E hoje a gente vai falar sobre o tema olho por olho, dente por dente. Dentro das relações, como é que isso se processa? Meu nome é Francine Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos. Então, essa frase que a gente fala tanto, né? Olho por olho, dente por dente. Como é que você sente ela dentro de você? Ela é uma lei, né, daquela época, parece uma das primeiras leis que a gente teve acesso, que é a lei do talião, lá na época da Mesopotâmia. E essa lei, ela foi trazida por esse rei, né, e foi em mais ou menos atrás, né, mais ou menos no século XVIII antes de Cristo. Então é bem antigo. Pelo rei, é o Código de Hammurabi, o rei Hammurabi que decretou essa lei, olho por olho, dente por dente. E o que era essa lei? Essa lei dizia o seguinte, mais ou menos assim, que se você cortasse o braço de alguém, tinha que ser cortado o seu braço, exatamente no lugar onde você cortou do outro. Se você arrancasse o olho de alguém, o seu olho seria arrancado, exatamente o mesmo olho. Se você batesse em alguém e os seus dentes quebrassem, alguém teria que bater em você e os seus dentes quebrarem. Então é uma lei que traz uma. É engraçado porque a gente não vai falar aqui sobre religião, tá? Mas eu vou trazer alguns pensamentos para a gente refletir. Algumas linhas falam que essa expressão, olho por olho, dente por dente, é uma lei que estimula a gente a misericórdia. Olha só. Olha só o que a gente trouxe, o que a gente foi aprendendo da história. Por que misericórdia? Porque é uma lei que faz com que a gente receba apenas o que a gente fez. Então, se a gente arrancou um olho, a gente vai ser arrancado um olho. Então, é a lei de misericórdia. Eu só vou sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer. Algumas outras linhas trazem que essa é uma lei que fulmina a vingança. Eu fiz e você fez e você vai receber de volta. Eu fiz e vou receber de volta. É engraçado como a nossa mente processa isso. Eu vou te trazer duas versões aqui bem rapidinho. Quando eu penso no outro, eu penso assim: se você fez, você tem que pagar. Então, se você machucou, você tem que ser machucado. Quando eu penso em mim, poxa, eu fiz. Olha, eu fiz, mas a gente não pensa com tanta gana quando a gente está falando de si mesmo, porque a gente compreende que existiram motivos reais que me impulsionaram a fazer alguma coisa. Então, como eu estou dentro das minhas próprias sensações, eu compreendo, e essa palavrinha grava aí, eu compreendo o porquê o que me levou a fazer algo. Então, eu sou mais condescendente quando eu compreendo, quando eu realmente entendo o que está por trás daquela ação. Mas quando eu olho para o outro, eu não compreendo exatamente o que está por trás daquela ação, então eu digo: você tem que ser punido. Você tem que ser punido com a mesma moeda, ou com uma moeda maior. Que aí entra uma outra questão. Se você me deu um murro, eu lhe dou dois logo para você cair no chão e não levantar mais e não fazer ocorrer perigo. Então eu ataco antes de ser atacado. Ou eu dou logo o dobro para você entender com quem você está lidando e não me abusar mais. Tem essa questão, né? Tudo isso, todas essas histórias estão dentro da gente. E aí, sabe, eu fico pensando, ainda hoje, depois de 18, né, do século 18 antes de Cristo, tipo é de 1770, mais ou menos, ano antes de Cristo, é muito tempo. Cristo tem 2000 anos, somos quase bárbaros.
A gente ainda hoje está vivendo na base da vingança e de tomar lá da cá. Até hoje a gente ainda está vivendo isso em vários níveis, em várias situações. E a gente vai falar várias coisas aqui para a gente poder identificar se a gente está ou não agindo com vingança, pequenas vinganças, grandes vinganças, e como isso interfere na nossa relação e na nossa história. Ok, vamos lá. Olho por olho, dente por dente. Se você me traiu, eu vou te trair. Se você não me dá bom dia, eu não vou te dar bom dia. Se você não me respeita, eu não vou te respeitar. Se você grita comigo, eu vou gritar com você. Olho por olho, dente por dente. Eu vou fazer para você exatamente o que você está fazendo comigo. Para quê? Eu te pergunto. Claro que você vai me dizer várias coisas, vai pensar em várias coisas. Mas guarda essa resposta para daqui a pouco você me dar. Se quiser, pode ir escrevendo isso aqui para mim. Para quê? Por que que eu tenho que dar para o outro o que o outro me dá? Se o outro grita, eu tenho que gritar, né? Mais ou menos isso. Se o outro desrespeita, eu não posso deixar passar. Se o outro faz alguma coisa comigo, eu tenho que fazer com o outro, né? Eu tenho que, tipo assim, é um geralzão que eu tô pegando aqui, não tô dizendo que todas as pessoas são assim. A gente tá pegando um geralzão aqui, certo? E o que não é essa lei? O que vocês acham? O que não é a lei de olho por olho, dente por dente, o que seria isso? E aí a nossa cabeça pode pensar por duas vertentes. A nossa cabeça pode pensar pela vertente de não olho por olho, dente por dente, não ser olho por olho, dente por dente, é ser bobo. É deixar o outro fazer o que quiser comigo e eu não reagir. É deixar o outro fazer o que ele quer e eu aceitar. Então, sim, isso é inconsciente e meio automático. Sabe por quê? Porque isso está registrado no nosso DNA histórico. Porque isso está registrado nas nossas memórias remotas. E aí, todas as questões que estão lá registradas dessa forma, eles agem de uma maneira inconsciente. Ok. Então, sem a lei do talião, eu posso pensar, olha só, isso que eu estou falando para vocês pode ir lá no fundo do seu coração, porque isso refere a uma herança genética de pensamento, a uma memória, tá? Então, abre o coração e deixa entrar para ver onde é que está isso lá dentro, se existe dentro de você essa questão. Então, se eu não tiver essa lei, olho por olho, dente por dente, vou até colocar aqui o tema de hoje para a gente saber. Olho por olho. Dente por dente. Então, se eu não tiver essa lei, prepara aí para isso que eu vou falar agora. Se eu não tiver essa lei, eu estarei em perigo. Eu estarei desprotegido. Essa lei me protege. Porque essa lei traz justiça. Eita palavrinha mal compreendida por nós. Justiça. Eu preciso dessa lei na minha vida para trazer segurança e justiça. Se você fizer alguma coisa para mim, eu vou fazer para você ver que isso não é legal, para você ver quanto isso é ruim, quanto você me fez sofrer. Eu vou fazer a mesma coisa. Se você me ignorar, eu vou te ignorar. Se você me magoar, eu vou me trancar e vou te magoar de alguma forma, mesmo que não seja da mesma forma, eu vou encontrar uma forma de dar o troco. Isso norteia muito os nossos pensamentos mais escondidos dentro de nós. Não escondidos porque a gente está escondendo, mas porque eles não são vistos por nós. É inconsciente. Exatamente. Se não pagar na mesma moeda, eu me sinto trouxa, eu me sinto boba, eu me sinto abusada, lesada.
Eu me sinto uma coisa sem valor. Olha aqui, olha aqui. Eu me sinto sem valor se eu não der o troco. Percebeu? Lá dentro de você, para eu sentir o meu valor, eu tenho que mostrar para o outro o meu valor. Olha aqui, ó, não faça isso comigo, tome aqui de volta. Olha o meu valor. Para eu me sentir valorizada, eu tenho que mostrar para o outro que ele não pode fazer assim comigo. E ainda vai mais além. Para eu mostrar o meu valor, eu tenho que ensinar para o outro como ele tem que se comportar. Comigo, com o outro, eu tenho que ensinar para o outro o que ele tem que fazer. Olho por olho, dente por dente. Ok. 18 antes de Cristo, século 18 antes de Cristo, 4.000 anos mais ou menos se passaram e nós estamos ainda precisando dessa lei para nos proteger, para nos defender, para encontrar o nosso valor, a nossa força, a nossa firmeza e o nosso poder. Porque essa lei traz, como eu falei, uma justiça que é uma coisa muito distorcida na nossa visão, na nossa mente, e ela vai me trazer poder. Se eu posso fazer isso com você, eu tenho poder. Poder de retrucar. Certo. Então, essa lei, vocês já sabem ela de cor. Olho por olho, dente por dente, como eu falei, tem versões que interpretam como misericórdia, como uma coisa que tem que ser feita, como uma coisa que traz justiça. E outras linhas trazem essa lei como uma vingança, um processo não bom, um processo de vingança. Então, o que você sente no seu coração? Toma lá da cá é um processo de justiça ou é um processo de vingança? O que você sentir, coloca aí. Eu vou até botar aqui. Número 1, coloca número 1 ou número 2? Número 1 é um processo de justiça. E número 2 é um processo de vingança. Só para eu saber o que é que vocês acham aí, como é que vocês estão pensando. Número 1 é um processo de justiça. Número 2 é um processo de vingança. Vingança, vingança. Ok. Continue aí colocando o que vocês acham. E para que a vingança nos serve? Por que a gente se vinga? Por que você se vinga? Tem pessoas que estão em dúvida se é um ou se é dois, se é vingança ou se é justiça. O processo de vocês aqui no Facebook também podem votar. Então, é um processo de vingança ou é um processo de justiça? Certo. Para que a gente precisa da vingança? Vamos lá, a gente vai chegar, Jane. Para que a gente precisa da vingança? Me fala aí o que é que vocês acham. A gente precisa da vingança para que eu quero me sentir vingado para entender o meu valor. Exatamente. Eu obtenho justiça através da vingança. Da vingança. Exatamente. Então, eu vou me vingar do outro para quê? Isso, para me sentir forte, para sentir o meu valor, para sentir o meu poder. Eu vou me vingar do outro para sentir que eu posso, para entender a minha importância, para saber o meu lugar. Olha só aqui, ó. Eu preciso me vingar para o outro ter empatia comigo.
Entende? Para o outro, empatia é uma empatia distorcida, né? Porque a empatia é uma característica mais elevada, onde o outro vai sentir o que eu estou sentindo, vai entender o que eu estou entendendo. Então é uma empatia forçada, né? Eu vou fazer ele sentir o que eu estou sentindo para ver se ele entende o que eu senti. Isso é uma vingança. A gente colocou empatia, mas é uma vingança. É uma vingança que a gente sente como se, fiz justiça, porque agora tá tudo bem. Eu já encontrei pessoas no consultório que falaram assim para mim: Fran, eu sabia que ele ia me trair, eu traí antes, porque aí eu tava tranquila. Eu já sabia que ele ia me trair, pronto, já traí também, então tá tudo certo. Entende? Onde está o nosso valor real? Onde está o nosso valor real? Exatamente. Essa frase que Cecília botou aí é tudo de bom. Tudo de bom. Olha só o que a Carla colocou aqui. Ó. Eu acabo valorizando a atitude do outro. Olha o que está por trás disso aqui. Quando eu quero me vingar do outro, eu estou dando importância ao outro mais do que a mim. Eu estou dando ao outro o poder de dizer o que eu tenho que sentir, o que eu tenho que pensar e como eu devo agir. Eu estou dando o outro, quero me vingar, aí é que eu estou dando ao outro o poder de dizer o que eu sou. Quando eu quero me vingar, é aí que eu estou empoderando o outro e me desempoderando. Parece o contrário. Parece que quando eu me vingo, eu estou ficando por cima. Não, isso é a ilusão da mente. Quando eu me vingo, eu estou me igualando àquele que eu estou julgando e condenando. Então, eu estou ficando igual, mas mais ainda, eu estou dando a ele o poder de dizer o que eu tenho que sentir, o que eu tenho que pensar e como eu devo fazer. Então, eu estou me desempoderando quando eu me vingo. Quanto mais eu me vingo, quanto mais eu preciso me vingar, menos poder eu tenho sobre mim mesmo, menos autodomínio e menos valor. Olha que coisa trocada no nosso subconsciente. E o nosso consciente, ele é assim, ele é muito danadinho. Ele inverte as coisas. E aí a gente vive uma tremenda distorção nas nossas emoções, nas nossas ações, nas nossas relações, porque a gente trocou. Então a gente acha que para a gente ter valor, a gente tem que desvalorizar o outro. Mas tem que pagar na mesma moeda. Mas se eu. Exatamente. Se eu desvalorizo o outro, é como se fosse assim, ó. Eu quero sujar o outro de lama. E aí eu vou meter a minha mão na lama para jogar para o outro. Quem se sujou primeiro foi eu. Então, quando eu coloco a mão na lama para jogar no outro, eu estou me sujando a lama. E qual seria a vingança? Por exemplo, eu vou. Uma coisa simples. Se o outro me gritou, eu vou gritar com o outro. Uma coisa simples. Certo? Quando eu vou gritar com o outro, o que acontece nos meus sistemas? Eu tenho que ficar nervosa, com raiva, magoada, triste, frustrada, com um monte de ressentimento. Quem está se sujando é quem sente isso. Vocês entendem? Então, quando eu sinto mágoa, é esse corpo que está se preenchendo de mágoa. Quando eu sinto raiva, é esse corpo que está se preenchendo de raiva. Quando eu permito que o outro molde o que eu sinto, module os meus sentimentos, eu estou dizendo para mim que eu não tenho capacidade de me manter entendendo quem eu sou sem precisar ter que provar para o outro. Eu preciso provar o meu valor para o outro.
E quanto mais eu preciso provar o meu valor para o outro, mais eu não tenho certeza do meu valor. Então, existe outra. Essa lei de Talião, ela foi para a Bíblia e está lá em Êxodo. Até anotei aqui para vocês. Está em algum lugar lá de Êxodo. Aí tem uma outra lei que está lá na Bíblia. Fala assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Levítico 19, 18. Como eu falei, eu não vou aqui discutir religião, a gente não está discutindo religião. Eu só estou trazendo coisas para a gente pensar. Porque uma relação amorosa que é construída dentro da lei de Talião, o que é a lei de Talião? Qual é a energia da lei de Talião? Qual é a energia? Se você pensasse na lei de Talião, qual é a energia dele? É dureza, é rispidez, é tipo assim, não escorregue comigo não que você morre. Não pise na bola comigo porque você vai se dar mal. Sabe, se você sentir a lei de Talião na sua vida amorosa, o que que você vai sentir para você se você estivesse vendo isso na sua vida amorosa? Peta, pergunta de novo porque eu não entendi a sua pergunta, tá? Qual faz, produz a mágoa? Escreve de novo porque eu acho que deu alguma coisa aí na sua digitação. Então, como é viver a lei de Talião dentro do relacionamento? Eu vou. O outro não vai poder errar, eu não vou poder errar, ninguém vai poder errar, ninguém pode deslizar. Eu vou estar ali como um chicote, praticamente, no outro, né? No relacionamento. Eu vou estar com um chicote na mão, sem poder. Ninguém pode errar. É uma lei de Talião. É a lei de se você arranca meu olho, eu arranco o seu. Certo? Aí vem essa outra lei: não te vingarás, nem guardarás ira. Vocês estão entendendo? Tipo, quando a gente conhece o nosso valor, quando a gente sabe o nosso valor, a gente entende o nosso real valor. A gente não precisa provar ele para ninguém. Quando a gente precisa provar é porque a gente não entendeu. Quando a gente se sente magoado, quando a gente se sente magoado, é porque a gente está esperando que o outro nos aprove, que o outro nos que o outro traga alguma resposta daquilo que eu esperei, né? A tal da expectativa. Então, eu preciso fazer com que o outro corresponda ao que eu quero que ele corresponda comigo para eu estar tranquila. Se acontece diferente, eu me magoo. Se aquilo que eu espero do outro não for correspondido, eu vou me magoar. E aí, se eu me magoar, de alguma forma, eu vou dar o troco. Muitas vezes, quem fere não reconhece que feriu. Pois é. Como não esperar a aprovação? Essa resposta eu vou trazer aqui, mas essa resposta, bem detalhadamente, eu construí na aula que eu fiz do Destravando os Códigos do Amor, que é gratuita. Você pode ir lá na minha bio, tá lá o link, você clica e se inscreve. O link, as aulas vão para o seu e-mail, então você tem que chegar no e-mail e ver se foi para a caixa de spam, foi para o lixo eletrônico, se for, você vai lá e clica e você vai assistir as aulas, tá? Eu explico exatamente, tintim por tintim, na segunda aula, como é que a gente faz para não esperar a aprovação do outro. Exatamente. Então, como é que você pode sentir o seu valor?
Como é que você não sente o seu valor? A gente não sente o nosso valor quando a gente está exatamente esperando pela aprovação do outro. Quando eu espero que o outro sinta isso por mim, pense isso de mim, me dê isso, me fale isso, me trate assim. Eu estou esperando que o outro faça por mim. É como se eu estivesse nas mãos do outro. Mas quando eu tenho o meu valor e eu emano isso para o outro vai me tratar como eu me trato. O outro vai me enxergar como eu me enxergo. Porque aquilo que o outro vê e faz com você é o que você vê e faz para si mesmo, ou de uma forma consciente, ou de uma forma inconsciente. Se a gente quer mudar a forma como o outro nos trata, a gente tem que mudar a forma como a gente se trata. Entende? Então, eu preciso trazer para mim o meu valor sem depender do outro. Se você faz alguma coisa e o outro não faz igual, é porque lá dentro de você pode existir alguma questão de não merecimento de receber. Mas, seja lá o que for, dentro de mim está a resposta. Se eu fiz algo para o outro e o outro não fez por mim, pode ser que eu tenha um programa de que eu só posso dar, dar, dar e dar. De que o certo e o mais apropriado e o mais elevado e o mais digno e o mais caridoso e o que funciona mais é eu apenas dar, dar. Se eu faço esse movimento, eu quero receber. Querer é uma coisa, entender que eu posso é outra. Se nos meus sistemas, por algum motivo, eu acreditar que eu não posso receber, ou porque a minha mãe falou isso, ou porque eu aprendi assim com os meus pais, ou porque em algum nível dos meus sistemas religiosos eu entendi que eu tenho que ter uma cruz e carregar uma cruz como Jesus, que eu tenho que carregar uma coroa de espinho, que eu tenho que morrer pelo outro, pela humanidade, pelo meu marido, pela minha esposa. E isso também foi uma grande distorção na minha perspectiva. O que Jesus veio trazer foi a lei do amor e não do sofrimento. Foi a lei da libertação e não do aprisionamento nem da crucificação. Mas teve uma pequena distorção para prender as nossas mentes e trazer uma sensação de você tem que sofrer. Você tem que. Não, a gente não tem que sofrer, a gente tem que amar. E quando a gente ama, a gente não precisa de vingança. Mas vamos lá, vamos voltar à vingança. A vingança, então, ela nos protege de entender o nosso valor, o nosso poder, a nossa importância, certo? E o que você precisa no seu coração para encontrar o seu valor sem precisar da vingança? Tipo assim, por que a vingança traz o seu valor de volta? Você já parou para pensar nisso de uma forma lógica? Por que a vingança traz o meu valor de volta? Pensa aí. Por que a vingança traz o seu valor de volta? Tá, o outro me traiu, eu traí o outro. Como é que isso me traz o valor? Eu não sei se vocês percebem, mas isso é uma coisa só da mente. Não traz o seu valor de volta. Porque o seu valor não está em uma pessoa. Quando a gente entrega para o outro o poder de dizer o meu valor, eu estou me reduzindo a um nada. Porque se o outro me amar, eu presto. Se o outro não me amar, eu não presto. Se o outro me trair, eu não presto. Se o outro não me trair, eu presto? Como assim eu estou entregando para o outro o poder de dizer quem eu sou? E isso é a vingança. Eu entrego para o outro o poder de dizer quem eu sou. Então, existem vinganças e vinganças.
Sabe uma vingança que todo mundo faz sem perceber? Todo mundo é uma generalização, porque não é todo mundo, né? Mas a grande maioria das pessoas faz uma coisa sem perceber. Deixa eu te explicar. Quando você vai falar assim para o seu marido, olha, se você sair agora, você vai pegar o maior engarrafamento. Se saia mais cedo. Aí o marido fala que nada. Eu acho que eu acho que tá bom eu sair esse horário. Aí tá. Aí o marido sai o horário que ele quer, pega o maior engarrafamento. Aí quando ele chega em casa, ele fala assim: amor, eu peguei o maior engarrafamento. Aí você fala assim: eu não te disse? Isso é uma pequena vingança que todo mundo faz. Eu não te disse? Eu não te disse que você ia pegar um engarrafamento? Da próxima vez me escute. O que a gente está dizendo para o outro? Olhe o meu valor. Olha a minha forma de pensar. Me escute mais. É uma pequena vingança. Isso é uma pequena vingança. Então, para algumas pessoas, no nosso inconsciente, a gente precisa da vingança para encontrar a nossa importância e o nosso valor. Toda vez que eu fico afim de alguém e ele se desinteressa, me sinto sem valor. Exatamente. Porque eu estou entregando para o outro o poder de dizer quem eu sou. Imagine o contrário. Imagine se você está se relacionando com alguém e você perde o interesse por esse alguém. Se você perde o interesse por esse alguém, significa que esse alguém não tem valor ou significa que você perdeu o interesse por esse alguém? Eu não posso dar para o outro o poder de dizer se eu sou bom ou ruim, porque isso só deve estar dentro de mim. Certo? Então, o que libera a vingança? O que você acha que pode liberar a necessidade de vingança? Aqui a gente já deu quase as dicas todas, né? O que eu faço para liberar a minha. O que eu faço para não precisar da vingança? Entender o meu valor. Estar em paz comigo. Entender exatamente o meu valor sem precisar do outro. Mas que mais? O que libera a vingança? Algumas qualidades liberam a necessidade de vingança. Sim, se autovalorizar, reconhecer o seu amor próprio, ter amor próprio, olhar para si mesmo, exatamente, porque você faz o movimento de entender você e se liberar do outro. Isso, Valesca, exatamente, o perdão. O perdão é a palavrinha-chave, porque quando eu quero me vingar, eu sinto que o outro tem uma dívida comigo. E quando eu dou o troco, eu fico kit. Quando qualquer tipo de vingança, eu sinto que o outro tem um débito. E aí, quando eu me vingo, a gente quitou o débito. E o perdão é exatamente a frequência que quita, que libera, que liberta, que solta, que desaprisiona, que faz a gente passar para frente, seguir para frente. Então, se você se vinga com indiferença, e claro, é automático, porque a gente já trouxe aqui, que é uma coisa histórica que está lá dentro da gente, não existe certo e errado. É uma vingança. E toda vingança, ela está desvalorizando você. Toda vez que a gente usa da vingança, significa que a gente não tem consciência do nosso valor. A gente está querendo que o outro seja a nossa moeda de valor. E imagine, onde você colocou o seu valor? Cadê ele? Onde? Onde que está esse valor dentro de você? Então, a forma a forma da gente liberar a necessidade de vingança
é sim trazendo essa questão do perdão, mas deixa eu explicar para vocês o que é o perdão. A gente acha que o perdão é uma coisa de se eu perdoar, o outro vai voltar a me machucar, vai voltar a me abusar, me lesar, fazer de mim gato e sapato. Se eu perdoar, eu vou perder a minha força sobre o outro. Ele vai fazer o que quiser de mim. Se eu perdoar, eu sou fraca. Se eu perdoar, eu não vou mostrar para o outro que ele errou. Então, primeiro, por que você tem que mostrar para o outro que ele errou? Quando a gente fica querendo ensinar para o outro, a gente está perdendo a principal lição, que é aprender com aquela situação. Então, o perdão, ele não tem a ver com se o outro errou, se o outro acertou, se o outro entendeu, se o outro não entendeu, se o outro aprendeu, se o outro não aprendeu. O perdão é uma consciência onde você entende que aquele ciclo existiu na sua vida e que você não precisa mais dele. Que você escolhe soltar aquele sofrimento e aprender com ele para seguir adiante. Não tem a ver com o outro, se o outro vai continuar ou se o outro não vai continuar. Se eu perdoar e o outro continuar, significa que eu não aprendi a lição. Que lição, Fran? De me respeitar, de saber dizer sim, saber dizer não, de trazer o meu valor, de ter o autodomínio sobre o meu corpo, a minha fala, as minhas ações, o autodomínio sobre mim, de ter autoridade sem autoritarismo. Eu estou enfraquecida de mim mesmo. E aí o outro vai, eu atraio um abuso porque eu estou me abusando. Eu atraio um desrespeito porque eu estou me desrespeitando em algum nível, em algum momento. Eu atraio algo para mim, seja desprezo, desleixo, qualquer coisa, porque eu estou fazendo isso comigo, inclusive a traição. Eu atraio traição porque em algum nível eu estou me traindo. Isso é bem difícil da gente aceitar, porque isso traz aquela palavrinha que a gente não gosta, autorresponsabilidade. A gente não gosta dessa palavrinha, porque a gente acha que é pesado, mas ela é o caminho para a gente crescer com força, maturidade e saber criar a nossa realidade como a gente quer. Então, o perdão não tem a ver com o outro. O perdão é uma consciência que você fala assim, ok, eu fui abusada, ou eu fui lesada, eu fui traída, certo. O que eu aprendi com essa traição? Que eu devo ter mais discernimento, por exemplo, que eu tenho que ter lucidez em quem confiar, ou que eu tenho que escolher melhor um parceiro, uma parceira, ou que eu tenho que entender melhor o meu valor e não ficar obrigando toda hora, ou chorando toda hora, ou sei lá o que toda hora. Perdi o meu valor aqui. E aí o outro também perdeu o valor por mim. Eu preciso entender qual é a lição. Enquanto eu não aprendo a lição, se eu estou na sexta série, eu vou repetir a sexta série até eu cumprir com as lições da sexta série, aprender o conteúdo e passar para a sétima. Eu posso ficar na sexta série o resto da minha vida se eu não aprender. É assim a nossa experiência na Terra. As situações que a gente atrai e a gente atrai é para nos ensinar algo sobre nós e não sobre o outro. Quando eu aprendo alguma coisa com aquela situação muda. Só entenda isso, por enquanto. Porque às vezes a gente não consegue compreender como é que eu estou atraindo algo que eu não quero viver. Como é que eu estou atraindo algo que eu detesto, que eu tenho o maior medo do mundo? Eu estou atraindo aquilo porque, por exemplo, eu tenho no meu DNA a lei de Talião. Então, se eu acho que eu cometi algum erro no passado, seja em outras memórias, seja nessa infância, eu vou atrair para mim uma punição. E a gente acha que a punição é que conserta os seres.
E, na verdade, a punição só aprisiona os seres. Existe uma aldeia africana que, quando alguém da tribo, da aldeia deles, erra, não sei se vocês conhecem essa história real, quando alguém da tribo deles comete um delito, um erro, seja em que nível for de erro, seja muito grave ou seja não tão grave assim, eles colocam essa pessoa no meio de toda a tribo. Todo mundo faz uma volta ao redor dele, um círculo ao redor dele, começa a falar para ele coisas boas sobre ele. Começa a falar para ele todas as virtudes que ele tem, fica ali um tempão, falando para ele todas as coisas boas que ele é. Tudo que ele pode ser de bom, tudo que ele é de bom, e fica falando virtudes para ele. Imagina o poder disso. A tribo inteira começa a falar para ele coisas boas. É assim que se regenera de verdade um ser. Isso, exatamente essa tribo aí. O que acontece com o sofrimento? O sofrimento, ele serve para tirar o nosso orgulho, para fazer a gente baixar os joelhos, ter humildade de enxergar o que a gente não está vendo. Mas o sofrimento não necessariamente faz a gente mudar. O que faz mudar é o caminho do sofrimento que faz a gente entrar no amor, na compaixão, em alguma virtude, em algum sentimento nobre. A gente cai, dobra o joelho a partir do sofrimento e ali a gente entende alguma coisa boa, alguma virtude, que aí a virtude conduz a gente para o amor. Se a gente não precisar dessa quebra, se a gente não for teimoso, orgulhoso, prepotente, arrogante, resistente, imaturo, que a gente é a maioria disso, né? Tem em todo mundo, tem em mim, tem em todo mundo, tá? Então, quanto mais a gente é tudo isso, mais a gente atrai o sofrimento para dobrar os nossos joelhos e a gente poder, então, ir para a virtude. Se a gente puder ir direto para a virtude, não é melhor? Se a gente puder, se a gente pode, porque a gente pode, se a gente pode ir direto para a virtude, a gente pode aprender igual que essa tribo, dizendo para a gente coisas positivas, positivas sobre nós, positivas sobre o outro. Quando eu trago guerra, né? Porque assim, ó, um xingou, aí o outro xinga, olho por olho, dente por dente, vingança. Um xingou, o outro xinga, um xingou, o outro xinga, um xingou, o outro xinga. E aí a gente vai ficar nesse ping-pong. Eu só vou mudar os ciclos de sofrimento se eu parar os ciclos, né? Tá aqui eu parei. Eu preciso ter a coragem e o amor próprio de parar de brigar. Porque quando eu brigo com o outro, de alguma forma eu brigo comigo também. Entende? Lembra da lama? Se eu quero jogar lama no outro, eu vou pegar a lama, eu vou me sujar de lama e eu vou estar de lama. Então não funciona exatamente para trazer o meu valor. Funciona para trazer imposição, autoritarismo e não autoridade. A pessoa vai ter medo de você. Mas você não vai receber amor do outro, você vai receber temor do outro. Vai ser como um respeito de imposição e você não vai ser feliz. Porque a gente não consegue ser feliz fora do amor. A guerra não traz felicidade. Ela pode até trazer uma vitória aparente, uma vitória externa. Mas quando a gente mata alguém, machuca alguém, xinga alguém, briga com alguém, a gente está fazendo isso com a gente também. As nossas células ficam todas doentes quando a gente vai gritando, brigando, agredindo o outro ou a nós. As nossas células ficam todas doentes. E aí o que acontece é que existe uma outra lei, não é lei, um mandamento de Jesus.
que também não foi bem interpretado. E esse outro, esse outro mandamento diz assim: se alguém te bate na face direita, vire à esquerda. Dê à esquerda. Essa tradução e essa interpretação foi feito de uma forma distorcida, porque toda a Bíblia é parábolas e essa é apenas o meu ponto de vista, tá? Então, tá tudo bem se você achar de outra forma. Esse é apenas o meu ponto de vista. Então, o que eu interpreto dessa frase é: se alguém te dá ódio, dê amor. A outra face é o oposto daquilo, porque aí aquilo vai anular aquela briga. Se alguém te der tristeza, dê alegria. Se alguém te der alguma coisa, dê o oposto, alguma coisa ruim, dê o oposto dessa coisa ruim. E eu acredito que essa foi a mensagem por trás dessa frase. Se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. É como se você pega uma moeda, cara ou coroa. Se alguém te der uma face, dê a outra face, o oposto daquilo, porque aí aquilo zera. Se alguém lhe der guerra, dê paz. Se alguém lhe der impaciência, dê paciência. E aí você pensa assim: caramba, Fran, mas eu vou ser humilhada se eu fizer isso. E aí que tá a grande X da questão, gente, é sério. E, novamente falando, eu explico isso bem bonitinho nas aulas que eu estou disponibilizando gratuita para vocês, mas só vai receber quem fizer a inscrição, e você recebe no seu e-mail essas aulas. E caso você faça a inscrição, tem que confirmar lá no seu e-mail, que é você, e você checa na sua caixa de spam, no seu lixo eletrônico. São 3 aulas lindas que eu preparei. E aí, imagina, se eu perdoar, se eu der a outra face, eu vou estar assinando o meu testamento de besta, de inferior, de que o outro pode fazer o que quiser comigo. Não. Isso é uma percepção de que as pessoas bondosas, as pessoas que perdoam, as pessoas que são pacientes e tolerantes, nesse sentido de trazer a tolerância divina, elas são frágeis, fracas, abusadas e submissas. O amor é frágil e enfraquece. A gente, em algum nível, a gente acreditou nisso. E que o poder está na agressividade, na imposição, no grito. Em algum nível, isso está lá registradinho nos nossos sistemas. Que se eu for manso, eu vou apanhar. Se eu falar grosso, todo mundo vai me respeitar. E a gente precisa desconstruir esse padrão, porque esse padrão é de um formato antigo. Não funciona para o nosso degrau evolutivo. Então, eu trago nessas aulas que a gente está chamando de destravando os códigos do amor. Para a gente saber como desconstruir os padrões antigos e reconstruir os padrões novos. E uma coisa que eu quero trazer para vocês é que, lembra que eu sempre falo isso aqui para vocês. Nós somos um campo eletromagnético. O que significa um campo eletromagnético? Significa que os meus átomos, né, o meu corpo é todinho feito de átomos, os meus átomos, eles são feitos de carga positiva e carga negativa, né, prótons, elétrons e nêutrons. O núcleo, que é feito pelos nêutrons e prótons, que é carga positiva, atrai os elétrons para dentro da sua órbita. Então, essa potência de atrair cria um campo magnético, eu atraio aquilo para mim.
E os elétrons girando ao redor do núcleo, porque eles giram muito rápido, criam um campo elétrico. A junção dos dois cria um campo eletromagnético, um campo de muito movimento e um campo de muita atração, porque todo o nosso corpo é feito de prótons, elétrons e nêutrons. Então significa que tudo que chega para mim é atraído por esses elétrons, pelo meu campo que eu estou construindo através dos meus pensamentos, sentimentos, desejos, intenções e ações. Aquilo que eu estou vivendo, eu estou atraindo para mim, mesmo que seja uma coisa que eu odeio, que eu detesto, que eu nunca quero que chegue para mim. Mas se eu estou atraindo, é porque em algum nível eu estou pensando. E aí eu vou te dar uns exemplos que podem estar na sua cabeça. Se quanto mais bondoso eu for, mais eu vou ser bem vista por Deus. E bondade não pode colocar o seu não. Para eu ser bondoso, eu tenho que dizer sim sempre. Se tiver isso na sua cabeça, já foi, você vai atrair abuso. Porque não, a verdadeira bondade sabe dizer sim e sabe dizer não. Mas as nossas crenças estão todas trocadas e distorcidas, fazendo a gente atrair o que a gente não quer. Então, eu acredito que para eu ser bondoso, eu tenho que dizer sim sempre. Para eu ser uma mulher caridosa, bondosa, amorosa, eu tenho que dizer sim sempre. Isso não é verdade. Eu posso saber dizer sim, saber dizer não com amorosidade. Ah, mas se eu quiser ser forte, se eu quiser que o outro me respeite de verdade, eu vou ter que falar grosso, colocar limite, dizer uma coisa mais forte para o outro. Então, eu vou ter que ser agressiva para eu ser respeitada. Se eu acreditar nisso, eu vou atrair agressão, temor e não respeito. Porque o respeito é uma virtude que está dentro do amor. E a agressão é uma invirtude que está dentro do sofrimento. Então, se eu agrido ou produzo algum tipo de agressão para ser respeitado, eu nunca vou conseguir ser respeitado e não vou entender por quê. Vai ficar naquela guerra. E aí eu tenho que gritar mais alto. Aí eu tenho que fazer uma coisa mais amedrontadora para o outro recuar. E assim a gente vive as nossas distorções. Parece que tem algumas coisas que ao mesmo tempo eu quero repelir, mas me sinto atraída. Pois é, essa questão acontece na vida de muitas pessoas. E eu percebi em um tempo em mim essa questão aí. Eu atraía homens que estavam primeiro que estavam precisando de ajuda emocional e eram homens de alguma forma que me traziam algum tipo de abuso, seja traição, seja de respeito verbal, seja alguma forma de abuso, porque abuso não é só o sexual. Então, eu entendi com muito trabalho de terapia, de cursos, de autoconhecimento, de observação, de meditação, de conexão, eu percebi que eu atraía os homens para eu curar, para eu ajudar, para eu ensinar. Eu queria ensinar para o outro o que ele tinha que fazer. Para quê? Para quê? Para eu entender o meu valor. Esse tal desse valor, gente, é uma coisa. Para eu entender que eu era valiosa, importante. Eu tenho que mostrar para o outro, eu tenho que ensinar para o outro, eu tenho que dizer para o outro o que ele tem que fazer para eu me sentir importante, para eu sentir o meu valor. Se eu precisar disso, eu vou atrair os homens que estão em desequilíbrio para eu poder equilibrar. Entre aspas, que a gente não pode equilibrar ninguém. Equilibrar a gente já é bastante desafiador, a gente não tem como equilibrar o outro. Mas eu vou estar vivendo um sofrimento, porque eu vou querer equilibrar o outro e não vou conseguir. E aí vai ser um relacionamento louco de dor, conflituoso. Vai ser uma coisa, você não precisa disso.
Não precisa. Pode liberar a questão do abuso, de querer ensinar para o outro, de querer mostrar para o outro o que é que o outro tem que fazer, sem precisar, sem que para isso você precise entender o seu valor a partir disso. Não, não precisa entender o seu valor a partir de ensinar para alguém o valor do outro ou o que o outro tem que fazer de certo. Libera isso, de verdade. Tanto todo mundo que está aqui me escutando, libera isso. Eu não preciso mostrar para o outro o que ele fez de certo, o que ele fez de errado. E aí eu saio do juiz. Se eu saio do juiz do outro, eu estou em paz. É engraçado isso, né? A gente acha que a gente pode ser o juiz do outro, mas a gente não quer que o outro seja nosso juiz. Você já pensou nisso? Eu não quero que ninguém seja o meu juiz. Eu quero ser o meu próprio juiz. Porque eu sei o que eu estou sentindo. Pois é, Fran, eu sou assim, só atraio homens que diz que eu sou importante, especial, mas me traem todos os dias. Será que é porque desejo conhecer alguém especial e fico nesse pensamento constante? Provavelmente é porque o verdadeiro valor dentro de você não está aqui, está lá, está no outro, né? Eu estou deixando o outro fazer comigo o que ele quer fazer. Eu preciso trazer para dentro de mim esse valor. Porque o outro fala o que o outro quer, porque o outro tem pouca. Muitas vezes o homem fala pra gente assim: olha, você é a mulher da minha vida, você é tudo pra mim, eu quero estar com você. E às vezes não é. A gente tem que trazer o discernimento, conhecer melhor as pessoas, antes de nos relacionarmos de uma forma profunda. Eu preciso saber quem é aquela pessoa, mas às vezes um homem que tem um pouco mais de afinidade e diz que se apaixonou por a gente vai e a gente se entrega. E a gente tem que ter esse critério de autoproteção, de autoamor, sabe? E se prevenir, se prevenir não é isso que eu quis dizer, é se reservar, preciso saber me reservar e ter o discernimento e a clareza de quem me entregar, de quem confiar e como confiar. Se eu permito viver um relacionamento com agressão, quem está se permitindo sou eu. Então, eu estou permitindo me ferir completamente e sair do meu valor intensamente. Eu preciso, então, no meu relacionamento, trazer a bondade e construir um ciclo de valor e não de desvalor. E a vingança atrai um ciclo de desvalor. Eu também falo isso nas aulas sobre o ciclo de desvalor e de frustração. Eu preciso trazer para mim um ciclo de valor. E a vingança traz para mim um ciclo de desvalor. Como eu faço um ciclo de valor? Eu preciso primeiro recuperar o meu valor e exalar ele para o outro. O outro, ele vai me ver como eu me vejo. Lembre-se disso. Se a gente está atraindo a agressão do outro, é porque em algum nível eu estou me agredindo. Se o outro está me traindo, em algum nível eu estou me traindo. Se o outro está abusando de mim, em algum nível eu estou abusando de mim. Eu não estou entendendo o meu valor. Entenderam? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. E a gente volta amanhã com mais assuntos sobre essa semana. Fran, tudo isso é relacionado à falta de amor próprio, exatamente. A pessoa procura no outro o que falta nela. Muito bem, exatamente. Isso acontece também. A pessoa vai buscar no outro o que falta nela e vai se enfraquecer cada vez mais. Um beijo no coração. Gratidão pelo carinho e pela presença de todas. Fiquem com Deus.